Fala galera, bem-vindos ao Omelete TV. Hoje um Omelete TV que a gente vai falar com spoilers e sem spoilers. Aqui é aqueles Omelete TV duplos que a gente faz para falar de Eternos, esse novo filme da Marvel aí que tá todo mundo querendo assistir. Nós já vimos e vamos agora responder as suas perguntas, começando aqui com o vídeo com spoilers. O primeiro spoiler que eu vou dar aqui é que a Marvel Legends, essa linha da Hasbro incrível de Marvel, está com as figuras de ação agora dos Eternos. Olha só, esse aqui é o Phastos, é um dos personagens mais legais desse filme aí. Todos eles têm movimentos das articulações, eles parecem demais com os atores dos filmes aqui. Temos aqui também nas caixas, ó, se você juntar todos eles, todos os 7 personagens, você consegue criar o Gilgamesh. Cada caixa aqui vem com uma pecinha do Gilgamesh. Esse aqui é o Icaris, aqui é o grande Richard Madden no filme. Olha só o Phastos, que belezinha aqui. Eu já vou deixar ele aqui na minha estante, na minha coleção. Se você ficou interessado também em colecionar todos os Eternos nessa linha da nova super equipe da Marvel aí, você pode acessar o link que está aqui na descrição do vídeo e aí você fica sabendo mais sobre o Marvel Legends dos Eternos. Vamos lá então as perguntas que a galera mandou aí pro @Omelete, que é o nosso Instagram do Omelete. Não segue o Omelete no Instagram? Que isso, gente? Segue lá o Omelete, aproveita e segue o Hessel, @Marcelo Hessel, e eu também, @Forlani. Segue todo mundo lá no Instagram. Mas vamos lá, a primeira pergunta que manda é o @Ezek1000Mila. Ele mandou a pergunta querendo saber se o Gilgamesh ele se equipara ao Hulk, como acontece também nos quadrinhos. Porradaria, né, Hessel? Porradaria. É legal que a gente já pode aproveitar essa pergunta aqui para falar sobre essa adaptação dos quadrinhos, que ela é relativamente fiel em alguns elementos aí, especialmente aos elementos dos Eternos que foram apresentados lá no comecinho pelo Jack Kirby. Por exemplo, o fato do Icaris ser meio que o primeiro dos Eternos ali, apresentados no mundo, o fato da Cersei ter um papel de protagonista nessa história também tá nisso, mas o Gilgamesh ele não é o Hulk não, o Gilgamesh é só um cara fortão. Os personagens dos Eternos, eles não têm aquela coisa, tipo, eles são muito parecidos entre si porque eles são humanos, né? Só que eles têm projeções dos seus poderes. Essas projeções acontecem com aquelas linhas super elegantes e tal, parece uma coisa de caneta mágica assim. Então, por exemplo, a Athena, ela tem as suas armas de guerreira meio grega, né, entre aspas, que ela consegue projetar. O Gilgamesh, ele consegue projetar força nos punhos e tal. Então é muito uma coisa de você criar energia em volta de si. O Icaris, ele solta aquelas rajadas de laser, de fogo dos olhos e tal. Então, tipo, não tem muito uma coisa como o do Hulk, né? O Hulk é um personagem que ele fica super fortão, monstruoso e tal. Tipo, os personagens dos Eternos não tem muito isso. Não é tanto uma coisa física, é mais, tipo, projeção de poderes, né? Não, putz, eu achei muito legal a forma como tem essa união entre eles ali, que dá mesmo esse sentimento de que é um supergrupo, né? Que tá se apresentando ali, salvando o mundo ao longo de 7.000 anos ali. Então uma coisa também em relação aos quadrinhos, os Celestiais é bem fiel, né? Uma coisa dos Celestiais terem criado tanto os Deviantes quanto os Eternos para proteger os seus mundos e tal, mas aí tem um elemento ali bem no começo, quando tem uma cartela no começo que explica quem são cada um deles e tal, uma cartela meio de ficção científica assim. Mas é um pouquinho diferente dos quadrinhos, que os Deviantes tinham sido criados originalmente meio que para alimentar os Celestiais e tal. Tipo, eles pegam meio que essa ideia, mas eles desviam ali um pouquinho. Então, tipo, as ideias são meio que... Eternos e Deviantes são meio que dois lados aí de uma mesma moeda, mas eles pegam e, tipo, variam um pouquinho dessa premissa. Tipo, eles pegam esse conceito e mantêm só o espírito do conceito, mas eles mudam uma coisa ou outra. E em relação ao Jack Kirby, né, que criou aí a obra, né, se você vai esperar aquele visual kirbiano ali, tipo, não adianta. Acho que o Thor Ragnarok é o que melhor traz isso ainda, né? Como toda aventura se passa aqui na Terra, é uma coisa muito mais mundana, né? Mais dos dias atuais e tudo mais. Não tem tanto daquele visual do Kirby. Segunda pergunta aqui, o Diego MPO e o LeiStud03, os dois querem saber sobre o Thanos. Primeiro, por que o visual do Thanos não é parecido com o dos Deviantes dos filmes dos Eternos? E também, qual que é o papel do Thanos aí junto com esses personagens? Quem é parente de quem e tal? É isso que eles querem saber. Bom, esse lance todo de parentesco aí a gente vai falar daqui a pouquinho nas cenas pós-créditos aí. Olha, falando sobre a fisionomia do Thanos, nos quadrinhos ele é um dos Eternos, porque ele é filho de Eternos, mas ele tem genes dos Deviantes. Então por isso que ele é deformado e tem aquele queixo com ranhuras e tal. Por isso que ele é diferente. Tanto que ele meio que nos quadrinhos ele vira mal e tal, porque ele cresce com essa coisa
de ser o pária, né? Tipo, ele não é aceito porque ele tem genes deviantes. Nos filmes, eu não sei se eles vão seguir esse caminho aí pro Thanos, porque não entraram nesse mérito ainda, e o filme dos Eternos não entra nesse mérito, não fica falando tanto de Thanos, e não coloca o Thanos como eterno, inclusive. Mas pode ser justificado esse visual do Thanos por isso, entendeu? Agora, todo mundo aí é meio eterno, entendeu? Tipo, o que a gente aprende no filme é que não existem só aqueles Eternos que a gente vê no elenco principal. Os Celestiais criaram uma porrada de Eternos e você tem muitos mais Eternos do que aparece tipo só no filme. Tipo a Tropa dos Lanternas, né? É como se fosse Tropa dos Lanternas, entende? Tipo, tem Eterno pra cacete. E é interessante também a forma como eles conseguiram contextualizar a presença dos Eternos aqui na Terra. Fala assim, pô, mas vocês estavam aqui, vocês estão já aqui há 7.000 anos, por que vocês não fizeram nada nas guerras mundiais, quando o Thanos apareceu? Falaram, não. O nosso trabalho aqui é outro, né? A gente está aqui para acabar com os deviantes. Esse é o nosso job description aqui na Terra, e é só isso que a gente vai fazer. O resto a gente está aqui só de olho, só vendo e acompanhando tudo que vocês estão fazendo, vocês humanos estão fazendo aqui no planeta. Inclusive, essa questão aí já é um enrosco que a Marvel arrumou para si mesma, né? Você tendo que justificar aí por que um herói apareceu em um filme e não aparece em outro, porque se o Thanos tem genes deviantes e ele tá ali junto com o deviantes, então os Eternos já teriam que ter se metido nessa história, né? É verdade. Muito bem, vamos fazer de conta que não aconteceu essa dúvida aí. Vamos passar para a próxima pergunta que eu vou ver aqui de quem é. O Oliveira Huggs está perguntando se o filme tem alguma aparição de algum outro herói ou vilão do MCU. Porque eles mencionam, né, os Vingadores aí, por que não apareceram, os Eternos não estavam atuando com os Vingadores e tal. Responda aí, Folani, tem mais alguém aí do MCU? Tem, mas não tem. Não é ninguém, vou colocar de outra forma, é alguém que você não conhece ainda. A gente vai falar disso daqui a pouquinho também nas cenas pós-créditos, né? Mas de resto, assim, quem é citado ali, tipo, eles falam apenas que rolou o lance todo dos Vingadores, teve o blip e tudo mais, mas aparecer mesmo não aparece ninguém. Mas tem uma citação muito engraçada, não o MCU, mas a DC Comics, né? Tem uma brincadeira, eles fazem uma zoeira ali com o Superman que eu achei bastante divertida. Não, e com o Batman também, né? Duas citações aí, tipo, tanto do Batman quanto do Superman. É engraçado que eles acabam falando até mais do universo DC do que do universo da Marvel aí, né? Porque tem aquela cena que eles estão comendo, ficam discutindo quem que poderia ser o novo líder dos Vingadores e tal. Mas, inclusive, tipo, eles mencionam o Thor num contexto interessante aí, tipo, o Thor, ele já conhece os Eternos. Mas realmente é isso, né? Tipo, se pá, eles falam mais sobre o universo DC do que sobre o MCU. Próxima pergunta com spoiler sobre os Eternos. O Wesley Juliano tá querendo saber se rola porradaria entre os Eternos e os Celestiais. Sim, né? Acho que esse é todo... Esse tema não tem, né, Resto? É tudo aquilo que... É um carinho. Rola meio que uma coisa assim, meio Ghost, o outro lado da vida, entendeu? Você tentando tocar uma coisa ali que tá num outro plano, que é outra escala, entendeu? Tipo, não é porradaria como a porradaria que a gente conhece, entendeu? Não é o Superman socando um monstro gigante. Não é isso que acontece, não. Mas tem um confronto realmente ali entre os Eternos e os Celestiais, porque a vinda dos Celestiais pra Terra como uma ameaça... Isso está inclusive nas HQs do Jack Kirby lá dos anos 70, e eles aproveitam isso no filme. Mas a resolução não é tipo porradaria clássica como a gente imagina. O que é uma coisa legal. Na verdade, assim, eu até gostei de uma resolução que foge um pouquinho da fórmula Marvel aí como um todo. E para terminar aqui, o André L. Rosa está querendo saber qual é a função dos Eternos no multiverso, Hessel. Olha, eles não falam de multiverso, viu? Isso é interessante aí. Eles falam sobre vários mundos, porque os Celestiais eles têm uma função aí de preservar a vida, espalhar a vida pelo universo e tal, mas eles assumem ali, pelo menos dentro do filme, que é um universo só. Eles não ficam falando de multiverso, essa informação de multiverso, ela tá em outro lugar aí. Eu acho que, tentando puxar aqui como foram os lançamentos dos filmes da Marvel e tal, que foram adiados,
talvez os Eternos fosse mesmo anterior a toda essa discussão sobre multiverso, então eles nem entram nesse mérito. Mas ó, a história continua, inclusive temos aqui uma pergunta bônus aqui, que é o que envolve as cenas pós-créditos, que gancho que esse filme deixa, porque o gancho é muito claro para uma continuação. O que acontece no final de Eternos é que alguns personagens ali tomam uma decisão contra os Celestiais e aí eles têm a fatura para pagar. E aí chega o Celestial mais fodão de todos, chega aqui na Terra e fala, ah, beleza, quero entender o que foi isso que vocês fizeram aí, vem comigo. Aí ele meio que pega alguns Eternos para ele ali, né, tipo meio de reféns. E aí a história, ela, de novo, assim, né, uma história para uma continuação, vai envolver Celestiais como ameaça de novo. E depois uma segunda cena pós-créditos, né, um personagem que a gente vê o tempo todo ali, a gente já sabe quem que é, mas que ele fica completamente de escanteio durante o filme inteiro, que é o personagem do nosso querido Kit Harington. O Jon Snow, ele fica, completamente de escanteio ali, durante o filme quase que inteiro. E daí no final ele fala, então, mas eu queria falar uma coisa aí. Fica aquele suspense e tal. E depois ele volta pra última cena, ele pegando a espada, né? Ele vai ser o Cavaleiro Negro. Agora, num segundo filme aí, com os Celestiais de novo como ameaça, a gente tem alguns reforços aí. Um reforço interessante é o Eros, que todo mundo sabe aí, já vazou essa cena aí pós-créditos, que é vivido pelo Harry Styles, olha só. Ele chega junto com o Pip, que é aquele duendezinho lá, que a gente achou que ele fosse acompanhar o Thanos em algum momento aí, porque ele tem uma coisa com Adam Warlock e tal. O Pip finalmente está fazendo a sua estreia, porque ele aparece junto com o Eros. O Eros é um dos irmãos do Thanos, e aí ele chega como um dos Eternos. Se apresentando para os Eternos nesse filme, dizendo, olha só, tipo, vocês querem a minha ajuda, não sei o quê. Ele meio que aparece como um reforço, né? E a gente vai falar bastante sobre isso aqui no Omelete, então você não quer perder? Assina o canal, cara, assina o canal, dá um like nesse vídeo aqui pra gente chegar a mais gente. E não esquece também de balançar o sininho pra você não perder nenhuma novidade sobre Eterno, sobre o Marvel, sobre DC, sobre tudo da cultura pop aqui no Omelete. E ó, a gente tem também um vídeo sem spoilers aqui, aquele que você pode mandar pras pessoas sem medo.